Olá, sejam bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 131, Homens e Anjos. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações. A mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios, e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica dos espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro: não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Capítulo 131, Homens e Anjos. Olá, queridos amigos, muito bem-vindo, muito bem-vinda a este capítulo, né? Um capítulo, eu diria que educativo, e que nos ensina e nos mostra o quanto nós realmente precisamos acabar com uma atitude que às vezes ainda existe em nós, mesmo que pequena, que é a atitude do julgamento, né? Quantos de nós, às vezes, ainda julga o nosso próximo, ainda julga o nosso irmão, as pessoas do nosso trabalho, da nossa família e tantas outras, né? E muitas vezes nós não fazemos isso, pelo menos no nosso íntimo, no nosso sentimento, com intuito mal, né? O nosso julgamento, ele não acontece com sentimentos negativos, eu diria, né? De forma negativa. Então fica mais fácil e até mais leve para o nosso sentimento e o nosso pensamento aquele julgamento, porque nós estamos julgando uma atitude que nós não acreditamos ser útil, que nós não acreditamos ser talvez benéfica, e simplesmente julgamos comentando com alguém ao nosso redor, com alguém na nossa casa, no nosso lar, sobre as atitudes de determinada pessoa, assim como muitos de nós fazemos, e eu também me enquadro nisso, tá bom? Eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém, não, eu estou refletindo junto com vocês. Quantos de nós não julga as atitudes políticas dos nossos políticos, seja aqui no Brasil ou de repente no mundo, quando vemos algumas atitudes
que nós entendemos não ser boas. Mas o que acontece é que, mesmo parecendo algo até inocente ou bem intencionado da nossa forma de pensar, de comentar ou de agir, não deixa de ser um julgamento. Porque quando nós vemos alguém errar, quando nós vemos alguém fazer alguma coisa, raramente, né, mas acontece também, algumas pessoas se aproximam daquele ser errante para oferecer ajuda, para oferecer, de repente, uma forma de auxiliá-lo a não fazer aquela atitude, aquela ação que aquela pessoa esteja cometendo e que nós julgamos errônea, né? Às vezes acontece sim de pessoas se oferecerem para ajudar, né? Mostrando ou até comentando com a própria pessoa: olha, isso não está legal, isso não é certo, não faça isso. Mas muitas vezes nós observamos, deixamos o outro cometer os seus erros e não fazemos nada. E é claro que também existem muitas vezes, muitos momentos em que nós não temos a oportunidade também de interagir e auxiliar, né, o outro irmão, o ser que aquele, né, ser irmão que a gente vê cometer algo. E aí tudo bem, a gente não tem muito o que fazer, mas nós deveríamos também não julgar. Por quê? Porque o julgamento nos coloca num estágio, né, superior àquela pessoa. Então, quando nós fazemos, de certa forma, né, difamamos ela com o julgamento, e eu estou trazendo aqui o julgamento porque eu entendo que na leitura ele caiba um pouco mais diante do nosso dia a dia, porque nós condenamos muitas vezes o outro, né? Nós condenamos as pessoas pelos seus atos, mas nós simplesmente esquecemos nesse momento que nós não somos juízes, que nós não somos o Criador para julgar, e nem o próprio Criador julga, porque se Deus, que é sabedoria, que é amor infinito, nos deu o livre-arbítrio, assim como deu àquele irmão que observamos, significa que ele confia em nós, assim como confia naquele irmão. Então, mesmo que nós saibamos que algo está errado, julgar, apenas julgar, apontar o dedo e criticar, não é a melhor coisa que nós podemos fazer. Agora, se nós também não podemos intervir, porque se a gente tem a oportunidade de se aproximar, de oferecer um ombro amigo, de oferecer uma palavra amiga, nós podemos de alguma forma buscar ajudar e contribuir, tentando mostrar o nosso ponto de vista, porque às vezes a gente sabe que algo é errado, mas, como eu disse anteriormente, apenas julgar não contribui para nada. Agora, oferecer uma ajuda, se a gente tem essa oportunidade, aí as coisas começam a se inverter, porque você começa a se colocar num estado de auxílio, de amor a este próximo, oferecendo ajuda, oferecendo algo que o eleve para que saia daquela situação, para que saia daquele possível erro. Mas e quando não há essa possibilidade? O que a gente pode fazer então? Porque às vezes a gente vê isso à distância, né? Por exemplo, com os nossos próprios políticos, com crimes que a gente vê acontecer e que sim, aos nossos olhos prejudica alguém. Mas por que aquelas pessoas fazem isso, né? Porque elas ainda não despertaram para o verdadeiro amor, para a verdadeira vida e para também a consciência da lei
que, mesmo que tarde, jamais falhará, que é a lei da ação e reação. Se nós sabemos e se nós entendemos que nós estamos aqui de uma forma ou de outra para evoluirmos, ou seja, para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos sobre erros do passado e também desta própria existência, todos estão aqui no planeta com a mesma possibilidade. Todos estão aqui com os mesmos objetivos, porém, alguns já despertaram e outros não. Então, nos cabe auxiliar se nós já estamos mais despertos. Agora, se nós não temos como auxiliar diretamente, nos cabe, então, fazer uma prece, fazer uma oração para aquele irmão, pedir às entidades angelicais que auxiliem aquele irmão, que beneficiem aquele irmão, levando luz, levando conhecimento, levando segurança para que o tire daquele estágio do erro, para que ilumine a sua mente, para que ilumine o seu espírito, para que de alguma forma essas energias angelicais possam beneficiar. E a gente sabe que isso é poderoso, a gente sabe que Jesus está à disposição de todos nós. Nós é que muitas vezes o esquecemos. Então, basta, neste momento, ao invés de julgarmos, pedirmos para Cristo, pedirmos para o nosso anjo da guarda, pedirmos para as entidades angélicas, auxilie aquele irmão. Ó Pai, intercede por ele. Jesus, olhai, abençoai este irmão que precisa da ajuda, que precisa da luz para sair da escuridão de seu erro e evoluir. Dê a ele uma chance de enxergar a verdadeira luz e o verdadeiro amor. Assim nós estaremos contribuindo, assim nós estaremos sendo úteis àquele irmão, mesmo que à distância. A nossa oração, o nosso pensamento e a nossa vibração vai ter um poder totalmente diferente, contrário à nossa crítica, ao nosso julgamento, ao nosso massacre, porque aquele irmão também merece uma chance, assim como nós pedimos as nossas chances ao Pai. Então, querido irmão, querida irmã, pense nisso, reflita sobre este capítulo. Como eu sempre menciono aqui, volte, ouça o capítulo novamente, reflita sobre ele. As minhas reflexões, elas são feitas simplesmente com o intuito de auxiliar, simplesmente com o intuito de promover uma forma de que todos possamos refletir. Não significa que está certo ou que está errado, mas é a minha forma de enxergar no momento em que eu estou fazendo esta leitura para você. Então é o estágio de vida em que eu estou agora. Esta contribuição eu te garanto que é feita com muito amor, com muita paz, com muita alegria no meu coração e no meu espírito em estar aqui me dedicando também a você que me ouve, que me acompanha, e eu só tenho uma palavra a você: obrigado. A minha imensa gratidão, e eu te desejo luz e paz em toda a sua jornada. Apenas lembrando que se você chegou neste capítulo, ou se é a primeira vez que você ouve os nossos textos, as nossas reflexões, todos os anteriores estão disponíveis no nosso site eupensador.com.br, organizados em playlist onde você pode ouvir novamente ou ouvir qualquer dos capítulos que você tenha perdido. O meu muito obrigado, a minha gratidão, e eu espero você no próximo capítulo. Até lá!